Uma boa noite, espero que você e sua família estejam bem, apesar dos transtornos que todos nós estamos enfrentando devido a essa pandemia do coronavírus. Como você lida com a mágoa? Como você lida com a amargura? Você é uma pessoa amargurada? Você é uma pessoa que guarda mágoas no seu coração? Eu tenho lido e conversado com algumas pessoas sobre esse momento que nós estamos vivendo, onde o estresse e os conflitos, eles acabam se intensificando por conta das pessoas estarem mais juntas, confinadas em isolamento. Outro dia saiu uma reportagem sobre isso, falando que as famílias estão enfrentando grandes problemas. Marido com mulher, mulher com marido, os pais com os filhos, todos estão estressados, isso tem gerado conflitos e também tem gerado mágoas e amarguras no seio familiar. Não é difícil encontrar pessoas magoadas umas com as outras, até mesmo com Deus, por causa dos problemas e das frustrações que estão enfrentando devido às circunstâncias que nós estamos vivendo. A realidade é que lidar com mágoa não é algo fácil, requer de nós que conhecemos a palavra de Deus, que nós venhamos a seguir à risca as orientações de Deus sobre como nós podemos lidar biblicamente com este problema. Mágoa é um sentimento que vai matando a pessoa aos poucos. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber quando uma pessoa ela está magoada? Muitas pessoas elas são destruídas pela mágoa, elas vivem soterradas debaixo dos escombros dos seus ressentimentos. Infelizmente, há pessoas que não conseguem lidar com o problema da mágoa. Muitos perdem a alegria de viver, ficam ruminando a amargura no coração, se tornam pessoas amargas e que na maioria das vezes acabam sozinhas. Por incrível que possa parecer, existem pessoas que guardam mágoas em seus corações durante anos. Talvez você conheça pessoas assim. Espero que você não seja uma pessoa assim. Essas pessoas vivem remoendo coisas do passado e não conseguem viver o presente. Eu já ouvi falar de pessoas, talvez você também, que vivem doentes, não porque tenham um problema específico de saúde, mas porque são pessoas amarguradas e sofrem com gastrites, úlceras, depressões, ansiedades, palpitações, dores de cabeça, e a lista poderíamos aumentar mais e mais. Então, meus irmãos, por entender que esse assunto ele é muito importante e relevante, eu quero então compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que vai nos ajudar a enfrentar esse problema. Pega a sua Bíblia, nós vamos folhear ela um pouco. Quero trazer para vocês a história de Ruth e Noemi e ver como Noemi foi uma pessoa que abrigou no seu coração mágoa contra Deus. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6. Diz o texto bíblico o seguinte: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion foram pessoas que enfrentaram duras circunstâncias em Belém. Houve uma grande fome em Belém. Belém significa casa do pão. Faltou pão na casa do pão. Houve uma grande fome em Belém. Essa família, então, para fugir da crise da fome, para fugir da crise econômica, mudou-se para Moabe ao buscar sobrevivência e segurança lá em Moabe. Na realidade, eles encontraram foi a morte. Em Moabe, Noemi ela perdeu o marido, também os seus 2 filhos. Agora Noemi já estava velha, viúva, pobre, sozinha e numa terra estrangeira. As circunstâncias dessa mulher pareciam conspirar contra ela e o coração de Noemi se encheu de mágoa.
Então, logo que Deus mudou a situação lá na cidade de Belém, Noemi ela resolveu voltar para sua terra. E nessa volta ela expressa toda a sua mágoa contra Deus. Mas também é nessa volta que Deus vai restaurar ela dessa mágoa e vai lhe dar esperança. Como Noemi lidou com a mágoa? E como nós podemos lidar com esse problema? Eu quero trazer para nós rapidamente aqui 3 orientações bem práticas para nós lidarmos com a mágoa e a amargura. E a primeira orientação é: olhe para o alto e saiba que Deus está no controle da situação. Olha para o alto, olha para Deus, não olha para as circunstâncias. Saiba que Deus está no controle da situação. Noemi, ela lançou a culpa das suas perdas sobre Deus. Muitas vezes agimos assim também. Quando nos acontecem determinadas coisas, nós culpamos os outros. E quando nós não encontramos a quem culpar, então nós culpamos a Deus. Olha como Noemi ela culpa a Deus. No capítulo 1, versículo 13, ela disse que Deus havia descarregado a sua mão sobre ela. Versículo 13 diz o seguinte: esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela também afirmou que Deus, o Todo-Poderoso, lhe deu grande amargura. Olha o versículo 20. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ela ainda disse que partiu ditosa de Belém, mas o Senhor a fez voltar pobre para Belém. Capítulo 1, verso 21, a primeira parte: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. E por fim ela ainda acusa Deus de ter se manifestado contra ela e tê-la afligido. Versículo 21, a parte B. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Noemi era uma mulher que estava amargurada com Deus. Todos esses versículos que nós lemos mostram a amargura dela contra Deus. Noemi ela olhou para Deus como o causador da sua dor. Ela entendeu que Deus era o protagonista e o responsável por todo o seu sofrimento. Na sua leitura, Deus estava contra ela e não a favor dela. A mágoa de Noemi, mais profunda, não era por causa das suas perdas, mas porque Deus estava pesando a mão sobre ela. Noemi olhou para a vida pelo lado avesso. Ela não discerniu o propósito soberano de Deus que se desenrolava na sua vida e por meio da sua vida. Ela estava vendo apenas circunstâncias. Quantas vezes nós estamos magoados porque estamos olhando apenas para as circunstâncias? Se formos olhar para a vida de Noemi, nós vamos concluir que Deus estava escrevendo um dos capítulos mais emocionantes da história da humanidade por intermédio daquela pobre viúva, a fim de que ela fosse a avó do grande rei Davi, tronco de onde nasceria o Messias, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, antes de ficarmos amargurados com Deus ou com as pessoas, nós precisamos entender o que Deus está fazendo em nossas vidas. Nós precisamos saber que Deus é soberano e Ele está escrevendo a nossa história de vida através das circunstâncias difíceis que nós estamos passando. Como vencer a mágoa? Olhe para Deus e creia na sua soberania. Um segundo passo prático importante que nós podemos olhar na palavra de Deus é: olhe ao seu redor e saiba que há pessoas que amam você verdadeiramente. Quando Noemi, já velha, viúva, pobre, sozinha, voltava para Belém, a sua nora Ruth, viúva de Malom, demonstra a ela de forma prática o amor verdadeiro. As palavras de Ruth para Noemi elas são relembradas ainda hoje com grande emoção nas cerimônias de casamento. Observa o que Ruth diz para Noemi no capítulo 1, verso 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Deus providenciou uma nora, uma pessoa que amava verdadeiramente a Noemi. Ela não estava sozinha.
Sabe, irmãos, quando nós estamos amargurados, cheios de mágoas, nós deixamos de perceber a beleza e a profundidade do amor que as pessoas nos dedicam. É impressionante ver quando as pessoas elas estão amarguradas, que elas são críticas e elas não conseguem perceber que existem pessoas que querem ajudá-las. A vida, irmãos, nunca é um deserto quando nós somos consolados pelo amor de pessoas que querem o nosso bem. E Deus tem colocado pessoas ao nosso redor para nos ajudar e nos consolar nos momentos difíceis. Eu tenho certeza que Deus tem colocado pessoas ao teu lado para te ajudar, para te consolar. Assim como Deus colocou Ruth ao lado de Noemi. A amargura e o amor não podem coexistir. O amor transforma o vazio da solidão na plenitude de alegria. Então, antes de ficar amargurado com Deus ou com as pessoas, procure ver quem Deus tem colocado ao teu lado para te ajudar. Como vencer a mágoa? Olhe ao seu redor e veja as pessoas que te amam verdadeiramente. Quando Noemi percebeu que Ruth verdadeiramente se importava com ela, então ela reconheceu que não estava sozinha. Uma terceira forma prática de nós lidarmos com a mágoa, com a amargura, é olhe para frente e saiba que Deus pode transformar as tuas tragédias em triunfo. Noemi, ela pensou que seu destino era sofrer. E ao chegar de volta em Belém, ela resolve trocar o seu nome. Olha o versículo 20 do capítulo 1, quando diz assim: porém ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi significa ditosa, feliz, e ela pediu para ser chamada de Mara, que significa amargura. Na realidade, Noemi ela queria levantar um monumento definitivo para celebrar a sua dor. Ela estava olhando pela lente do retrovisor, só relembrando as suas perdas, suas desventuras, mas Deus transforma as tragédias da vida de Noemi em triunfo. Ruth, sua nora, então casou-se com Boaz, que era um parente rico e resgatador. Nós podemos ver isso no capítulo 4, verso 9 e 10. E desse casamento nasceu Obed, que foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Ruth ela fez parte da árvore genealógica de Jesus, o Messias. Deus então enxugou as lágrimas de Noemi, restaurou a sua vida e colocou em seus lábios um cântico de vitória. Repara que as mulheres de Belém elas disseram para Noemi, capítulo 4, verso 14, verso 15. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja famado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois sua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então, meus irmãos, não fique amargurado, cheio de mágoas contra Deus ou as pessoas. Deus pode transformar toda a tua dor e sofrimento em bênçãos, assim como fez com Noemi. Concluindo, como vencer a mágoa? Primeiro, olhe para Deus e creia na sua soberania. Olha para o Senhor, não olha para as circunstâncias. Creia que Deus é soberano para tratar esse problema que você está enfrentando. Segundo passo prático, olhe ao seu redor e veja as pessoas que te amam verdadeiramente. Preste atenção, Deus tem colocado pessoas ao teu redor que querem te ajudar, que te amam verdadeiramente, que querem andar contigo. E terceiro passo prático para vencer a mágoa ou a amargura é olhe para frente e saiba que Deus pode transformar suas tragédias em triunfo. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando nesse momento. Se são problemas financeiros, se são problemas no teu casamento, se são problemas de saúde, quais são os teus problemas, eu não sei. Mas eu sei que Deus pode transformar qualquer um desses problemas que você está enfrentando hoje, Ele pode transformar em bênçãos, porque Ele é soberano. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vencer as mágoas e amarguras que podem estar nos atrapalhando em nossa jornada como filhos de Deus. Quero orar por você e sua família. Baixe a sua cabeça nesse instante. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado porque nós podemos, Deus, aprender nela lições práticas para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a lidar com a mágoa, com a amargura em nosso coração. Que venhamos a ser pessoas que creem no Senhor e que praticam, Deus, o que a Tua palavra nos ensina. Trabalhe em nossos corações. Eu peço isso orando em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Desejo então a todos nós, irmãos, uma boa noite e uma boa semana, que o Senhor possa estar cuidando de nossas vidas e nossos desafios que temos enfrentado. Uma boa noite a todos.